Olá, sabe aquela vontade de escrever uma história, mas que na hora de começar, trava tudo? Pois é, a gente vai mergulhar hoje num material pensado exatamente para isso, um curso para iniciantes. E vamos desvendar juntos como transformar aquelas ideias soltas em um conto que realmente prende a atenção. Ok, então o nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com o desafio do escritor, passa por uma jornada criativa para mudar a perspectiva, depois a gente olha os ingredientes da história e, por fim, o sabor final. Bem direto ao ponto. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O desafio do escritor. É sobre isso, né? Aquela briga com a página em branco, a gente vai dar uma olhada nos obstáculos que mais aparecem quando se tenta colocar uma história no papel. Pois é, essa pergunta aqui, ela é o coração da coisa toda. É um sentimento que muita gente conhece bem, sabe? A vontade de criar tá ali, pulsando, mas como é que se dá o primeiro passo sem sentir aquele frio na barriga, aquele medo do vazio? E olha só, geralmente essa paralisia criativa vem de alguns lugares bem conhecidos. Ou é aquela cabeça cheia de ideias, mas que nenhuma vira uma história de verdade, ou é a falta de um caminho, sabe? Um por onde eu começo. E até pra quem já escreve, às vezes bate aquela vontade de melhorar, de deixar a estrutura mais forte, os personagens mais vivos. Certo? Já entendemos o desafio. Agora, a segunda parte é sobre como encarar isso de um jeito diferente. É a nossa jornada criativa. A grande sacada aqui é justamente essa: mudar o nosso olhar sobre o que é contar uma história. E isso, olha, faz toda a diferença. E a ideia central é essa aqui que eu acho genial. Escrever contos é como cozinhar algo delicioso em porções pequenas. Essa comparação é perfeita. Ela tira todo aquele peso, sabe? Aquela obrigação de escrever um romance de 500 páginas. Não, não. A ideia é focar em uma porçãozinha, mas que seja, nossa, inesquecível. Essa tabela deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a gente tem o banquete, o romance, que é intimidante, complexo, um trabalho de anos. Do outro, a nossa pequena porção, o conto. Ele é focado, é gerenciável, é uma meta que dá para alcançar, sabe? A ideia é criar uma verdadeira explosão de sabor em um espaço curto. Beleza, então se escrever um conto é como cozinhar, faz todo sentido que exista uma receita, né, um passo a passo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora na terceira parte. Quais são os ingredientes da história? No fundo, o grande objetivo é este: pegar uma ideia, às vezes uma coisinha simples, e transformar aquilo em uma história que pulsa, que envolve, com personagens que parecem de verdade, que a gente quase consegue ouvir respirar. E o caminho para chegar lá é dividido nesses 5 passos aqui. É um mapa bem claro, bem lógico. Primeiro, a gente precisa entender o que é um conto de verdade. Depois, vamos atrás de inspiração. Aí, a gente monta o esqueleto, a estrutura. Com o esqueleto pronto, a gente dá vida a ele com personagens e um ponto de vista. E por último, claro, vem o polimento, o toque final. E quando a gente fala em estrutura, pode parecer uma coisa super complicada, né? Mas olha só que simples. É o esqueleto da história, é o que dá sustentação. E ele tem, basicamente, essas 4 partes. Um começo, claro, um conflito no meio para gerar tensão, o clímax, que é o ponto alto, e uma resolução para fechar a conta. É isso, é essa base que faz a história parar em pé. Ok, a história já tem um esqueleto, já tem personagens. E agora? Como a gente serve esse prato? Chegamos na nossa última etapa, a parte 4, o sabor final. Porque é isso, né? A gente não termina de cozinhar e já joga o prato na mesa. Tem um tempero final, a apresentação, a mesma coisa com uma história. A vida dela não acaba quando a gente escreve a última palavra da primeira versão. Pelo contrário, aí começa outra fase importante. E esses são os passos essenciais para dar esse sabor final. Primeiro, uma revisão cuidadosa, ler e reler com outros olhos. Depois, achar aquele título perfeito, a capa do livro, né? Aquele que chama atenção. E por fim, o passo que talvez dê mais medo, mas é o mais importante de todos: compartilhar a história com o mundo. E o legal de todo esse processo é que ele foi pensado para ser exatamente assim: leve, direto e até divertido. A ideia é mostrar que escrever não é um dom para poucos iluminados. É acessível. Todo mundo que a gente admira na literatura um dia começou exatamente assim, com um rascunho, com um monte de ideias bagunçadas, com erros. Porque no final das contas é para isso que se escreve, né? É como diz aqui: histórias boas merecem ser compartilhadas. O objetivo final é a conexão. Uma história engavetada é uma emoção que não foi sentida por ninguém. O propósito dela é sair para o mundo, é tocar alguém, provocar um pensamento, criar uma ponte. Então, para a gente fechar, fica essa provocação final. Se a gente já tem uma ideia da receita, dos ingredientes, a pergunta que fica no ar é essa:
qual é a história que só quem está ouvindo, com a sua voz, com as suas experiências, pode contar. É um belo convite para a gente olhar para dentro e, quem sabe, finalmente começar a escrever.